Olá pessoal, eu sou o Sérgio Santos, especialista automotivo, e estou aqui de volta com a MTE na Oficina do Saber. Vamos dar continuidade no treinamento de eletricidade básica. Na segunda fase desse treinamento, vocês viram 3 videoaulas onde abordamos os temas: tensão, corrente, resistência elétrica, lei de Ohm, materiais condutores, materiais isolantes, semicondutores e potência. E caso você aí ainda não tenha visto essas aulas, é preciso que veja, porque pode ser que você não entenda algo falado aqui que já abordamos lá atrás. Portanto, peguem suas anotações, que aqui iremos abordar os seguintes temas: componentes de um circuito, interpretação de um circuito, circuito em série, circuito em paralelo, circuito misto e multímetro automotivo. Circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, um condutor e algum elemento capaz de utilizar a energia produzida pelo gerador. Ou seja, é todo o caminho percorrido pela corrente elétrica. Ninguém pode reparar um sistema de injeção eletrônica ou mesmo entender o seu princípio de funcionamento numa análise se não souber interpretar os circuitos ou diagramas. A eletrônica utiliza símbolos padronizados, disposições que devem ser conhecidas de todos. Para os iniciantes, saber como interpretar um diagrama que representa um sistema de injeção é essencial. Sem isso, a montagem é impossível. Se não houver um desenho com o aspecto real dos componentes e uma análise para localizar essas falhas, fazer os ajustes se torna extremamente complicado. Então, vamos iniciar conhecendo alguns componentes. Fonte geradora são os meios pelos quais se pode fornecer a tensão necessária para que haja corrente elétrica e tenha o funcionamento das cargas ou dos consumidores. Nos veículos, essa fonte geradora é a bateria. Aqui a gente tem a forma eletrônica de se desenhar uma fonte geradora e aqui uma forma convencional. Coloquei aqui o desenho de uma pilha, mas poderia muito bem colocar aqui uma bateria de 55 A ou de 60 A. O que importa é que vocês entendam que isso daqui é uma fonte geradora de corrente elétrica, ok? Carga, também chamada de consumidor de energia elétrica, é o componente do circuito que transforma a energia elétrica fornecida pela fonte geradora em outro tipo de energia. Essa energia pode ser luminosa, no caso energia elétrica e energia luminosa, uma lâmpada. Energia elétrica e energia térmica, no caso de um ferro de solda. Ou energia elétrica e energia sonora, no caso de um alto-falante. Aqui eu tenho a forma eletrônica de se representar uma lâmpada. E aqui eu tenho uma forma convencional. Então, carga é isso aí, pessoal. Condutores é o caminho entre a fonte geradora e a carga, servindo de meio de transporte da corrente elétrica. Os condutores mais comuns são os fios de cobre e cabos. Aqui eu tenho uma fonte geradora e aqui eu tenho uma carga. Aqui eu tenho a forma convencional de se desenhar um condutor, ou seja, condutor é o que liga a fonte geradora à carga. Além da fonte geradora, do consumidor e do condutor, o circuito elétrico possui um componente adicional chamado de interruptor ou chave. A função desse componente é comandar o funcionamento dos circuitos elétricos, abrindo e fechando. Quando aberto ou desligado, o interruptor provoca uma abertura em um dos condutores. Assim, o circuito elétrico não corresponde a um caminho fechado, porque um dos polos da fonte geradora está desconectado ao circuito e não há uma circulação da corrente elétrica. Aqui temos a forma eletrônica e aqui temos a forma convencional. Interruptor pode ser qualquer um, liga e desliga, é um interruptor. Pessoal, temos mais componentes dentro de um circuito, mas com esses que a gente já viu até agora, já dá para a gente fazer um circuito simples. Vejam, temos uma fonte geradora, um consumidor, que no caso aqui é o símbolo de uma lâmpada, os condutores e
o interruptor. Veja aqui o circuito de uma forma eletrônica. Aqui já temos ele de uma forma convencional com o circuito aberto. Vou fechar o circuito, lâmpada acesa. Circuito aberto, lâmpada apagada. Viram, pessoal? Agora, iremos falar de cruzamentos de fios. Existem dois tipos, com conexão e sem conexão. Cruzamento sem conexão é quando um condutor cruza um outro, mas não há ligação entre eles. Aqui temos a forma eletrônica e a forma convencional. Não há ligação elétrica entre eles, viu, pessoal? Cruzamento com conexão é quando um condutor cruza um com o outro e há ligação de cruzamento. Nessa ligação, nós chamamos de nó. Aqui temos a forma eletrônica e a forma convencional. Vejam que aqui, pessoal, eu tenho um pontinho preto que isso aqui a gente chama de nó, para entender que há ligação elétrica entre eles, ok? Agora, eu vou apresentar algumas formas de sinais que uma central recebe ou emite. Esses modelos são desenvolvidos por algumas empresas do segmento automotivo para facilitar o nosso dia a dia. Aqui é uma simbologia onde alimenta vários sensores, aterramento, malha, aterramento eletrônico, pulsos de negativo, entre outros, pessoal. Quando vocês tiverem contato com um diagrama elétrico, vocês vão ver isso daí direitinho. Pessoal, viram a importância em saber os componentes de um circuito? Em saber os sinais e suas simbologias? Vocês vão ver que isso daí vai ser muito utilizado quando vocês se depararem com um problema eletrônico. Se vocês souberem interpretar o esquema elétrico, vai ajudar demais. Então essa foi a primeira aula dessa terceira fase do seu treinamento básico de eletricidade, onde encerramos o tema componentes de um circuito. Caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato. Eu vejo vocês no próximo tema, que será tipos de circuito. Até lá!